Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu não ia gravar um vídeo assim, porque eu prefiro não aparecer muito na câmera. Até porque eu sou um pouco tímida e eu não sou muito boa pra falar na câmera. Mas eu tava falando em oração com Deus e me veio uma coisa na mente, no coração. Deus falou comigo sobre isso. E eu realmente fiquei pensando no quanto o homem às vezes é aborrecido, mas não apenas isso, não quanto o homem é insignificante. Que eu acho que a maior parte das pessoas no mundo que oram, a gente nem sempre ora agradecendo algumas coisas. Não que a gente não agradeça, a gente agradece. Mas eu acho que a maior parte das nossas orações nem sempre são agradecendo. Vamos ser sinceros, né? Muita gente ora apenas pedindo, pedindo e pedindo. Seja coisas na família, restauração no casamento, filhos que estão no caminho errado, ou filhos que se envolveram com drogas, separação. Para quem, pessoas que estão despregadas ou pessoas que querem que o negócio vá bem, até mesmo, sei lá, a cura de uma doença que às vezes não tem cura para medicina, como AIDS, enfim, né? A gente sempre ora muito pedindo isso e só que eu reparei assim, não só no meu dia a dia, mas assim, as pessoas normalmente, sempre quando a gente ora, a gente ora, a gente pede aquilo pra Deus, mas a gente sempre fala nas tuas mãos, Senhor, a gente diz que a gente confia na oração. Só que nem sempre é isso que acontece, porque a gente fala que a gente confia, mas às vezes, ou em uns casos, a gente chega em uma pessoa e pede ajuda pra ela, não ajuda em oração, assim, porque cristão sempre vai orar um pelo outro. Se você pede pra uma pessoa cristã orar por você, ela vai orar. Mas não em relação a isso, mas assim, pedir ajuda no caso de ser essa pessoa para quem você pede ajuda para que ela de alguma forma possa resolver o seu problema. E sim, eu sei que isso acontece porque eu já ouvi assim ao meu redor, eu já ouvi até mesmo na internet pessoas que fazem isso. E mesmo que ninguém admita, eu sei que muita gente faz isso. E assim, quando a gente diz que a gente confia, pedir, orar pra Deus e pedir pra que Deus resolva uma coisa e ao mesmo tempo você, ou às vezes até a pessoa não ora e não pede, ora mas não pede isso, mas ela chora assim um desespero, falando com Deus, só que ao mesmo tempo ela também meio que procura ajuda de outras pessoas, do ser humano, pra poder resolver o problema dela, porque ela se acha capaz. E de fato, o ser humano ele é incapaz de resolver os próprios problemas. Se o ser humano fosse capaz de resolver os problemas da humanidade, doenças não existiriam, o ser humano, casais não se separariam, filhos não usariam drogas, não sairiam de casa assim, brigados com os pais. E, enfim, essas coisas não aconteceriam. Mas o ser humano, ele tem um ego grande, o ser humano, ele se acha muito, e é por esse motivo que, às vezes, o ser humano, ele tenta resolver os problemas por ele mesmo, ou por questão de dizer que confia, mas não confia de fato em Deus, ele vai lá e procura de uma pessoa para resolver tal problema. Mas o que a gente nunca lembra é que, assim, Deus não precisa da ajuda do ser humano para resolver nada. O poder de Deus, ele é algo tão, assim, incrível, tão imenso, que a própria Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Desculpa, eu tive que parar a gravação porque minha cachorra tá aqui na cama junto comigo e ela começou a se coçar e a cama tremeu toda e eu tô com um tripé aqui, qualquer balancinho na cama, a cama vai ficar assim, ó, mameando. Então vamos voltar ao raciocínio. Então, onde é que eu tava mesmo? Eu nem lembro. Assim, o ser humano ele sempre pede ajuda e, assim, a gente esquece que o poder de Deus ele é imenso. Tanto que a Bíblia fala, né, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, o que a gente pensa. Então, assim, o ser humano, às vezes, ele não pede coisas grandes porque nós temos o costume de limitar o poder de Deus. Tanto que, às vezes, a gente pede coisas simples, muito simples, e mesmo assim a gente às vezes não recebe, mas assim, esse negócio de limitar o poder de Deus é que
Vamos supor, outras pessoas às vezes são diagnosticadas com uma doença, elas ouvem o diagnóstico do médico e elas simplesmente aceitam e elas saem falando pra todo mundo que estão com aquela doença, que estão. Só porque o médico disse. Não que os médicos estejam errados, assim, quando dizem, por exemplo, que a pessoa tem AIDS e que ela tem que conviver com aquilo. Porque a medicina, ela realmente é limitada. Tanto é que se uma pessoa morre na mesa de uma cirurgia, tem vezes que mesmo que os médicos tentem ressuscitar ela, não conseguem, porque realmente não é mais pra ela voltar. E não apenas isso, vamos supor, por exemplo, casamentos que acabem e a pessoa não consegue fazer o casamento voltar porque não depende da gente. A gente não tem poder pra fazer esse tipo de coisa. Então, assim, o ser humano, ele esquece que ele não pode dar conta dessas coisas, assim, não pode dar conta desses problemas. Mas só porque a gente não pode, porque a gente não consegue, não significa que Deus não possa. E nesse caso entra aí o ego do homem. Vamos supor, para vocês terem uma noção, assim, mais ou menos, de quanto Deus é poderoso e o poder dele é imensurável. Eu não sou boa com metáforas nem com explicações, então, não, por favor, não deem risada disso que eu vou falar, porque eu realmente não sou boa para explicar coisas assim. Vamos supor, imagine uma pessoa e imagine um poder imenso. Mesmo esse poder sendo imenso, para você ter noção do quanto o homem ele imagina muito, o quanto a capacidade humana, assim, o quanto o homem consegue imaginar o poder de Deus. Vamos comparar assim esse poder imenso. Imagine um local assim muito espaçoso, um universo, vamos supor um universo, um local espaçoso, e esse poder imenso e o ser humano. Quando o ser humano tem dúvidas em relação ao poder de Deus, essa dúvida ela impede o poder de Deus de agir em sua totalidade. Vamos supor, por exemplo, desculpa, eu tive que parar por causa da minha cachorra, abençoada. Voltando. O nosso relacionamento com Deus, ele define o nível de fé ou o nível de dúvida que nós vamos sentir. Por quê? Quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente conversa com Deus em oração, e não apenas isso, cristão que é cristão mesmo, que tem aquele relacionamento assim, estreito com Deus, ele vê Deus em todas as coisas ao redor dele. Ele vê Deus na rua, ele vê Deus nas palavras que as pessoas assim ao redor, sejam as cristãs, até mesmo não cristãs, podem falar para ele. Ele vê Deus nas palavras de um livro, ele vê Deus em um filme, em qualquer coisa que seja. E assim, Deus vai falar sempre conosco através de qualquer coisa. Desde que a gente também peça que nós possamos ter um entendimento, desde que a gente possa pedir para tirar conhecimento e sabedoria naquilo que está ao nosso redor. E isso é possível para qualquer pessoa. Eu digo isso também porque em qualquer coisa que eu vejo ao meu redor, eu fico pensando, nossa, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. As pessoas, elas... E assim, ver Deus em todos os lugares é uma coisa realmente incrível, porque as pessoas falam, ai, isso, ai, aquilo, e sempre quando eu vejo a natureza, quando eu vejo o céu, eu fico pensando, cara, isso, as coisas incríveis que Deus faz, foi Ele que fez. Então, assim, eu nunca vejo como o ser humano que fez isso. Eu sempre vejo, assim, o ser humano só consegue fazer aquilo porque Deus o capacitou. Então, o relacionamento com Deus, parte do relacionamento com Deus é assim, uma parte muito pequena, aliás, né? Isso. Mas voltando ao raciocínio. Então, ter dúvidas ou ter fé vai depender muito do nosso relacionamento com Deus. E como vocês sabem, a dúvida não é uma coisa agrada a Deus, porque se você duvida, você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir ter noção do potencial, do quão poderoso Deus é. Isso é ruim. Então, assim, para ter um relacionamento estreito com Deus, sim, é claro, temos sempre que orar, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é colocar Deus acima de qualquer coisa, né? Tipo, tanto nos seus gostos pessoais, quanto naquilo que os outros falam, naquilo que os outros pensam, naquilo que os outros querem. Não apenas o seu, mas no seu relacionamento com as outras pessoas. Então, assim, essa dúvida é o maior bloqueio em relação à fé, em relação ao nosso relacionamento com Deus. E sim, então vamos supor que a pessoa diz que eu confio em Deus, mas ela busca respostas, ela diz que eu confio em Deus em relação a
Por exemplo, a cura de uma doença, a vida financeira, relacionamentos, espiritual. Mas mesmo que ela diga que ela confia em Deus, no fundo, aquela dúvida, ela vai impedir que a pessoa consiga enxergar o quão forte, o quão poderoso Deus é. Então, por causa dessa dúvida, essa pessoa que ela visualiza assim, digamos, o poder de Deus, que é essa energia. Por causa dessa dúvida, o ser humano está aqui. Então, por causa dessa dúvida, essa energia que poderia ser imensa, que poderia ocupar o espaço todo, que poderia ocupar o espaço ao redor dessa pessoa, ela é apenas assim, pequenininha. Então, assim, essa dúvida ela basicamente vai comparar o poder imenso de Deus ao tamanho dessa pessoa. E como nós somos seres limitados, nós não conseguimos nunca enxergar além. A gente só consegue enxergar além quando Deus nos permite, quando através do nosso relacionamento com Deus a gente consegue ver além. Porque conseguir ver além é conseguir enxergar as coisas da mesma perspectiva que Deus vê. Para vocês terem noção, para nós, problemas têm tamanho. Por exemplo, um resfriadinho é uma doença. Doença assim, né? Uma coisa que você consegue curar, só com remedinho. Câncer, AIDS e essas outras doenças não são uma coisa que você vai curar com um remedinho. Muitas pessoas que não têm fé, elas apenas vão lidar com essa doença, vão querer conviver com ela pelo resto das suas vidas. E muitas pessoas sim morrem de câncer. Mas assim, o poder de Deus, ele vê essa doença, Deus vê essa doença como, para Deus nos livrar dessa doença, para Deus acabar com essa doença na nossa vida, é tão fácil quanto acordar uma pessoa. É a mesma dificuldade. E assim, Deus não tem dificuldade para acordar uma pessoa, por exemplo. E para Deus não há dificuldade em absolutamente nada. Somos nós que, através dessa dúvida, nós não conseguimos enxergar que Deus pode fazer qualquer coisa em um piscar de olhos. Então, assim, o nosso relacionamento com Deus é uma coisa muito importante porque esse relacionamento ele vai permitir com que nós amemos a Deus. Quanto mais próximo de nós somos, mais nós vamos conseguir enxergar o quão grande e imensurável esse poder é. Não que a gente consiga realmente ter uma noção da dimensão do poder de Deus, porque é algo que não dá para contar, não dá para medir. Então Deus quer que nós enxerguemos nele isso que não dá para contar, esse poder. E a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, que não é uma coisa que você pode contar, não é uma coisa que você pode imaginar, é aí que esse poder vai entrar em ação e que você declara a sua vitória e que você acredita que Deus pode fazer aquilo e que aquilo vai acontecer. Mas assim, Deus não obriga a gente a acreditar nele, Deus não obriga a gente a ter a fé que ele gostaria que nós tivéssemos. Isso é uma coisa que ele quer, mas não é uma coisa que ele obriga. Nós temos o livre arbítrio que ele nos deu. A gente escolhe acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. E eu também acho, e mesmo que a gente acredite em Deus, a gente também pode escolher acreditar pouco ou muito no poder dele. E a humanidade, infelizmente, tem escolhido acreditar pouco no poder de Deus, e é por isso que existem tantas coisas que poderiam não existir, como doenças, esses problemas na família, poderiam não existir, apenas se a humanidade apenas confiasse mais em Deus, acreditasse mais no tamanho do poder de Deus. E isso é o que Deus mais quer, que a gente veja esse potencial, que a gente veja o quanto ele pode fazer. Da mesma forma que Deus realizava grandes proezas no passado com todos os grandes homens e mulheres de Deus que já existiram nos tempos mencionados da Bíblia, ele pode fazer isso hoje em dia sem nenhum problema. A única diferença é que o ser humano hoje ele está muito mais mergulhado no pecado, nas coisas erradas, na iniquidade do que ele era antigamente. Antigamente as pessoas eram mergulhadas, mas não no nível em que elas estão hoje em dia. Então, assim, Deus apenas espera que a gente consiga enxergar esse potencial, consiga enxergar o quão forte ele é, tudo que ele pode fazer, para que ele realmente possa agir na nossa vida. Porque a partir do momento em que o homem se aproxima de Deus, a partir do momento que ele consegue enxergar o quão forte Deus é,
aquela energia que era comparada ao tamanho do ser humano por causa da dúvida que o ser humano tem, a partir do momento em que essa dúvida vai embora, em que essa dúvida se esvai, esse espaço aberto, ele é completamente dominado por essa energia. Então o ser humano, ele vira um nada, o ser humano simplesmente deixa de existir, porque esse poder, que seria o poder de Deus comparado, ele domina esse espaço. E é assim que o poder de Deus ele poderia ser nas nossas vidas, se a gente não tivesse dúvidas, se a gente sempre tivesse certeza. E ter certeza é ter certeza todos os dias, ter certeza sempre, ter certeza a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Os exemplos que a gente tem que dar como cristão, o exemplo que a gente tem que dar de confiança de que Deus pode na nossa vida, ele não deve ser apenas dentro da igreja, depois de ouvir uma pregação, depois de ver pessoas testemunhando milagres, depois de cantar louvores para o Senhor. Os exemplos que a gente tem que dar, a nossa fé tem que ser forte não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja, porque as pessoas nos observam o tempo todo. Então, eu acredito que se o ser humano ele conseguisse enxergar isso, se o ser humano conseguisse ter esse relacionamento melhor com Deus, a humanidade seria sim um pouquinho bem melhor do que ela é hoje, mas infelizmente muitas coisas acontecem, realmente estavam escritas, são os tempos bíblicos, o fim dos tempos, então, mas não é apenas porque estamos no fim dos tempos que o ser humano não pode ter fé, que o ser humano não pode confiar e não pode acreditar. Deus apenas está esperando que a gente não dê apenas um voto de confiança, mas que a gente confie e entregue nossa vida nas mãos dele todos os dias. E é isso que ele espera de nós, então é isso. Deus apenas espera que a gente confie nele, que a gente acredite que ele pode, que ele é capaz e que ele está apenas esperando que a gente acredite nisso para que ele possa mudar nossa vida para sempre. Não que a gente tendo um relacionamento com Deus, não que a gente não vá ter problemas completamente diferentes disso. A vida do cristão não é um mar de rosas. Só que, diferente das pessoas que não vivem um relacionamento forte com Deus, um relacionamento de verdade com Deus, a diferença é que aquele que vive um relacionamento com Deus, ele sabe que não importa qual problema ele esteja passando, não importa qual dificuldade que ele esteja passando, ele sabe que no tempo de Deus, na hora certa, no momento certo, Deus vai agir e nada e nem ninguém nesse mundo vai impedir. Por quê? Porque a fé daquela pessoa venceu a dúvida dela. E porque enquanto a pessoa tinha dúvida, a dúvida fazia com que o poder de Deus fosse assim. Quando essa pessoa tem fé, essa fé faz com que esse poder ele cresça cada vez mais e ocupe todo aquele espaço. Aquele espaço que não tem tamanho. Então, da mesma forma vai ser o poder de Deus. A fé permite que o poder de Deus seja como um poder que ocupa um espaço que não tem limites. E sendo assim, a vida do cristão, ela pode não ser fácil, pode ter problemas, mas essa pessoa que tem essa fé, ela sabe que ela não vai precisar se preocupar com nenhum poder, com nenhum problema na vida dela, porque os problemas eles vão sendo sim resolvidos e Deus vai resolver assim, vai resolver de uma forma que, quando Deus resolve esses problemas, ele sempre resolve de uma forma que a gente fica sem acreditar que aquilo aconteceu de uma forma tão simples às vezes que a gente fala, é só Deus mesmo que poderia ter feito algo assim. Bom, então é isso, desculpe, o vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas era isso que eu precisava falar pra vocês. Eu não sou muito boa pra dar esses exemplos, mas eu espero que essa mensagem seja algo que vocês precisassem ouvir e que possa tocar o coração de vocês. Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser e permitir. Tchauzinho.